Bom dia, irmãos, que a graça e a paz do nosso soberano Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com nossas vidas, com nosso espírito, e que Ele mesmo governe para a sua própria glória todo o nosso ser. Antes de começarmos, irmãos, a nossa meditação na palavra de Deus, diz aí, do livro de Romanos, capítulo 11, versículo 33 a 36, gostaria de convidar os irmãos para orarmos, para que juntos pudéssemos entregar esse tempo da palavra do Senhor, para que Ele mesmo, segundo as riquezas da sua graça, nos agracie com seu espírito de sabedoria, de conhecimento, de entendimento, num pleno conhecimento dEle, para que em todas as coisas Ele venha a ter a primazia. É como disse o apóstolo Paulo, para que as nossas palavras venham a ser pela demonstração de espírito e de poder, para que em todas as coisas Ele seja glorificado. Amém? Senhor, nós te damos graça pela graça da nossa tão grande salvação, com que o Senhor realizou para conosco em Cristo Jesus. Reconhecendo-nos, Senhor, nossa incapacidade, a nossa insignificância de estarmos diante da sua majestade, diante da sua glória. Te pedimos que, segundo as riquezas da sua graça, o Senhor nos socorra em ti mesmo. Nos conceda do teu espírito de sabedoria, de revelação, que os olhos do nosso coração, do nosso entendimento, venham a ser iluminados pela sua luz que é inacessível, para que possamos ver a glória, a beleza, o esplendor da sua majestade. E que tudo que nós expressarmos nessa manhã venha de ti e volte para ti, como disse o rei Davi, Senhor. Todas as nossas fontes estão em ti. Tu és a verdadeira fonte de sabedoria, de conhecimento, de revelação acerca do Senhor mesmo. Amém. Irmãos, gostaria de chamar a sua atenção para a mensagem que nós lemos no domingo passado, que está no livro de Romanos 11, 33. Até o versículo 36, reconhecemos que a linguagem humana, por si e por si mesmo, ela não tem capacidade de expor um versículo de tamanha excelência, de tamanha grandeza, de tamanha profundidade, porque aqui ela trata daquilo que Deus de fato é, da sua natureza, do seu ser supremo. Deus, Ele é um ser tão glorioso, extremamente exaltado, acima de todas as coisas mais gloriosas que possam existir no universo. Porque a glória do Evangelho, irmãos, é que ela trata do homem e da mulher como um todo. A mente iluminada, a mente renovada, ela vê a glória da redenção de Deus efetuada em Cristo Jesus, de um modo tão glorioso que a mente humana não tem condições de descrever. O esplendor, a beleza, a majestade da nossa tão grande salvação, que não poderia ser de outra maneira, porque ela foi efetuada e realizada por um Deus tão grande. A grandeza de Deus, ela é indizível. O que nós temos, irmãos, para expor nessa manhã diante de Deus, a não ser aquilo que Ele, segundo as riquezas da sua graça, vinha nos revelar. E eu gostaria de lembrar, não precisa pegar não, está no livro de Jó 40, versículo 3 e 4. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: eis que eu sou vil, e o que eu te responderei, Senhor? A minha mão ponho na minha boca. Quando nós, irmãos, nós chegamos à presença de Deus, é isso que nós contemplamos em nós mesmos, quando nós contemplamos a Deus. O que nós temos para oferecer ao Senhor, o que nós responderemos a Deus. Jó está dizendo: eis que eu coloco a minha mão na boca, porque eu sou um homem vil. Nós não temos nada para oferecer ao Senhor, irmão, absolutamente nada. É essa maneira que nós devemos nos sentir na presença da aterradora majestade de Deus. Vou tornar a repetir. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: eis que eu sou vil, Senhor. O que eu te responderia eu? A minha mão ponho na minha boca. Colocamos a mão na nossa boca e dizemos: irmãos, o que nós vamos falar nessa manhã? Nós somos completamente desqualificados diante da imensurável grandeza e profundezas e excelente, das excelências da palavra de Deus que nós vamos ler, que está debaixo dos seus olhos. Romanos 11, 33. Ó profundidade das riquezas. Aqui estamos, irmãos, diante do imensurável oceano das profundezas de Deus. Quando você entra na praia, irmão, no mar, nesse grande oceano, e você sai nadando,
E você chega à conclusão que você não vai conseguir jamais atravessar esse oceano da sabedoria de Deus. Então você mergulha, o que acontece? Quanto mais você mergulha, mais você percebe que este mar não tem profundezas. Porque trata-se da natureza e do ser de Deus. Precisamos ser levados por Ele mesmo para dentro dEle mesmo, para que assim Ele possa descortinar os nossos olhos iluminados pela luz do Espírito Santo, possamos compreender a glória, a beleza, a maravilha dessa tão grande redenção que só Deus poderia realizar por nós em seu Filho. Ó profundidade das riquezas! Aqui está, irmãos, a nossa incapacidade. Aqui está a expressão que Jó usou. Eis que eu te responderei, Senhor, eis que eu ponho a mão na minha boca. Porque, irmão, Deus é o que é. E sendo Deus quem de fato Ele é, Ele não pode ser conhecido pelo intelecto humano. Porque Deus é o único que possui a imortalidade. Nós não podemos compreender essas coisas. Deus é o único que habita naquela luz inacessível e Ele só pode ser conhecido à sua maneira. E a maneira que Deus resolveu se revelar para você e para mim é em seu Filho Jesus Cristo. Porque Deus Ele é um ser desconhecido para nós no nosso intelecto. Mas quando Ele é revelado para nós em Cristo, nós podemos contemplar a majestade gloriosa de Deus revelada a nós em seu Filho. Por isso foi que o apóstolo João pode dizer, nós vimos a sua glória. E nós não podemos ver a glória do Verbo eterno de Deus indo com as nossas próprias visões. Precisamos ter os nossos olhos iluminados, porque as profundezas da sabedoria de Deus, ela é indizível. Deus não pode ser conhecido pela razão humana, pelo intelecto humano, pela força, o esforço humano. Deus só pode ser conhecido quando Ele se dá-se a revelar. Aí podemos sim contemplar esse Deus tão glorioso, que habita na eternidade, que está fora do tempo. Quando você medita nas perfeições de Deus, você pode ver que Deus é um ser extremamente glorioso. Que todas as perfeições possíveis estão em Deus mesmo. Mas que essas excelências dessas perfeições, ela não pode ser conhecida pela razão humana, a não ser quando Ele se revela. E essa é a sabedoria infinita de Deus se revelar em seu Filho. Por isso que Paulo pode dizer, nós pregamos a Cristo crucificado. Poder de Deus, sabedoria de Deus. Aí está a sabedoria de Deus, irmão. Aí está a fonte da sabedoria de Deus, que é Cristo. Quem poderia imaginar o que Deus poderia ter feito por nós em seu Filho? Quem foi o seu conselheiro? Quem foi que decretou a Deus que quando o homem caísse, entrasse em miséria e ruína eterna, alguém pudesse chegar no ouvido de Deus e dizer, Senhor, a única coisa agora que o Senhor pode restaurar o homem, novamente a imagem e semelhança do seu Filho amado, é o Senhor enviar o seu Filho para morrer por esses pobres e miseráveis pecadores. Quem sugeriu isso a Deus, irmãos? Ninguém o sugeriu ao Senhor. Porque Deus é a sua própria sabedoria. Ele é a fonte de toda sabedoria, de todo conhecimento dele mesmo. Quem foi com que Deus tomou conselho para realizar tão grande obra da salvação? Por isso que Paulo pode dizer, ó profundidade das riquezas. Nós não temos como compreender essas profundezas insondáveis. É por isso que Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 3, versículo 18, ele diz, para que possamos compreender com todos os santos, qual a altura, a largura, o comprimento e a profundidade do amor de Cristo, que excede todo entendimento. Você vai passar a eternidade querendo sondar, irmão, essas profundezas de Deus, e você vai perceber que ainda assim a própria eternidade, se é que eu posso usar essa expressão, não será tempo suficiente para você usufruir e desfrutar de todo o esplendor da sabedoria de Deus. Porque Deus é quem é. Mesmo você na glória, com o corpo glorificado, ressurreto, você não vai passar de ser uma criatura. Porque se você é um ser limitado. Mas a eternidade que você irá desfrutar será a eternidade do próprio Deus. Então essa eternidade que você vai usufruir, ela não vem de você mesmo você tendo um corpo glorificado. Porque ele foi dado pelo aquele que é a fonte da vida, pelo aquele que possui a imortalidade. A sabedoria de Deus é algo completamente indizível e Deus nos revela em seu Filho. Por isso que Deus não trata com você e comigo, e comigo, irmão, separado de Cristo. Porque separado de Cristo, Deus não tem nada para você. Todas as insondáveis riquezas da sua graça, do seu amor, da sua compaixão, da sua misericórdia,
a da sua reconciliação com Ele mesmo, porque a Bíblia diz que Deus estava reconciliando consigo o mundo em Cristo. Ele trata conosco por intermédio de Cristo, porque Cristo é a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus é aquele atributo tão glorioso de Deus, irmãos, que Ele põe em ação aquilo que Ele já previa que haveria de acontecer no futuro. A sabedoria de Deus, irmãos, ela é algo tão profundo, que quando você para olhar para o Filho de Deus, sendo Ele quem é, vindo na semelhança da carne pecaminosa, aí você diz, mas quem sugeriu isso a Deus? Isso é tipo de coisa que alguém possa sugerir ao Senhor? Absolutamente não, irmão. Isso surgiu na natureza, no ser, nas profundezas eternas de Deus. Aí você contempla aquele bebê de Belém, deitado naquela manjedoura. Aí você para pensar e diz, mas ali é um frágil e delicado bebê. Não há nada de anormal em uma criança recém-nascida. Não há nada anormal, é uma coisa normal. Uma criança comum precisa de carinho, de amor, de zelo, de cuidado. Mas quando você olha para aquele bebê deitado naquela manjedoura, irmãos, completamente indefeso, aquele que é Deus Todo-Poderoso, mas completamente fragilizado por causa da natureza humana, mas sem pecado, que Ele tomou em nosso lugar. Você vê que aquilo ali é a sabedoria de Deus. Ali é a sabedoria eterna de Deus, porque só Deus poderia proporcionar um meio com que o homem caído pudesse se reconciliar com Ele. Se você ler esse capítulo de Romanos, capítulo 8, 9 e 10, e o próprio capítulo 11, Paulo está tratando da obra da redenção, daquilo que Deus efetuou em seu amado Filho Jesus Cristo. Você vê que lhe falta a linguagem, e ele não consegue outra coisa senão lembrar, pelo Espírito Santo, que Isaías falou, no capítulo 40, versículo 13 e 14. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos. Você pode sondar os juízos eternos de Deus? A maneira com que Deus vê e julga todas as coisas? Absolutamente, irmão, ninguém é impossível, irmãos. Nós descrever o juízo divino, quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Quem pode descrever a maneira com que Deus julga todas as coisas? Quem pode descrever os caminhos de Deus? Eles são insondáveis, porque aqui é a natureza e o ser supremo eterno de Deus. Não há como descrever as grandezas e a glória de um Deus tão glorioso. A revelação do Filho de Deus, irmão, esse mundo, foi o fato mais extraordinário com que Deus já revelou à humanidade. Foi até mesmo mais extraordinário do que a própria criação. Mas quando Cristo se encarnou e veio a esse mundo, Ele não foi dado a conhecer a todas as pessoas. Mas por que não, irmãos? Observe as pessoas com quem foi revelado o Filho de Deus, irmãos. Pastores simples e humildes, a José e a Maria, simples carpinteiro de Belém, a Zacarias, humilde profeta do Senhor. E aí você diz, mas por quê? Porque são insondáveis, são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Por que o Filho de Deus não foi revelado a todos? Era muito simples, irmãos, Deus mandar uma comitiva de anjos, anunciando naquela época a todas as nações existentes que seu filho havia nascido, mas ele não fez. Os anjos revelou apenas simples pastores, homens muitas vezes desprezados pelo povo, pela sua família, pela sua nação, mas lhe foi revelado algo extraordinário. Por quê? Porque, irmãos, quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis são os caminhos de Deus. Não tente entender essas coisas, é impossível. Pastores simples, foi-lhe dado o conhecer a revelação do Filho de Deus. Porque não foi dado aquelas pessoas pelo qual o meio, o nosso Senhor nasceu? Porque não foi dado aqueles sábios entendidos daquela época, aqueles grandes escritores, eruditos, que no seu orgulho natural pesquisavam as Escrituras, procurando saber onde o Filho de Deus haveria nascer, mas não lhe foi revelado que o Salvador já havia chegado. Continuaram cegos na sua ignorância, na sua insensatez. Porque aquela estrela, irmãos, não guiou vários outros homens sábios do Oriente, mas apenas aqueles 13 reis magos. Seria muito simples para Deus, irmãos, colocar uma estrela em todos os países daquela época para que pudesse guiar aquelas pessoas até o local do nascimento do seu filho, mas Deus não fez. Por que não fez? Porque Deus é soberano, faz tudo como lhe apraz, sempre como lhe apraz, para a sua própria glória. Quão insondáveis são os seus juízos.
E quão inescrutáveis são os caminhos de Deus. A gente coloca nossas mentes na sabedoria, nas excelências de Deus. Nossas mentes falham porque está além da nossa capacidade. A mente humana não tem como descrever a sabedoria infinita de Deus. Pastores simples, foi-lhe dado a conhecer que o Salvador já havia nascido. Nenhum santo anjo se postou, irmão, diante do sinédrio, anunciando àqueles escribas e fariseus que o Salvador havia chegado. Não lhe foi revelado. Absolutamente não foi revelado. Mas depois, mas aqueles homens não conheciam a lei de Deus. Aqueles homens não tinham entendimento das Escrituras, mas seus olhos não foram iluminados, não foram abertos. Nenhum anjo do Senhor se prostrou diante do sinédrio, ou se postou, apareceu, informando que o Filho de Deus já havia chegado, e eles continuaram em sua pesquisa, em sua ignorância, que o Salvador já havia chegado. Porque esse é o caminho de Deus, irmãos. Isso dava a entender o que aconteceria através dos séculos subsequentes. Até hoje o Filho de Deus não é revelado a todos. E por que não? Porque estão mortos nos seus delitos e pecados. Nós só podemos ter uma visão da glória do Cristo, vivo, encarnado e ressurreto, quando nossos olhos são abertos, quando nossos olhos são iluminados pela excelência, a glória e a bondade e a compaixão do Espírito Santo. Porque só Ele que pode nos revelar que aquele frágil e delicado bebê deitado em uma manjedoura é o eterno, sempre eterno e glorioso Filho de Deus. Essa é a sabedoria infinita de Deus. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele pôde dizer: grande é o mistério da piedade, 1 Timóteo 3,16. Deus manifestado na carne. É claro, os irmãos, que, volto a lembrar os irmãos, que não é todas as versões da Bíblia que expõem que Deus manifestado na carne. Mas você pode traduzir com a sua mente iluminada, você pode dizer Cristo manifestado na carne. Grande é o mistério da piedade. Quem pode entender essas coisas? É as profundezas da sabedoria de Deus. Ó a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são essas coisas, irmãos. Quão insondáveis são os caminhos, o meio que Deus se revelou para nos resgatar. Para nos resgatar para Ele, por meio dEle. Paulo pôde dizer que nós pregamos a Cristo crucificado, poder de Deus, sabedoria de Deus. Porque Cristo é a essência e a excelência do Evangelho. Porque sem Cristo não há Evangelho. Sem Cristo não há manifestação, revelação da sabedoria de Deus. Sem Cristo, Deus não tem como revelar, irmão, os seus insondáveis juízos, os seus insondáveis caminhos para nós. Só em Cristo que Deus pode nos revelar aquilo que de fato Ele é. Um Deus cheio de amor, cheio de ternura, cheio de compaixão. Porque Paulo diz que todos nós nascemos filhos da ira. Não diz que nós nos tornamos filhos da ira quando nós crescemos e vamos nos desenvolvemos até chegar à fase adulta. Todos nós nascemos filhos da ira. E quando você compreende, irmão, o meio e o método com que Deus resolveu solucionar o problema da queda do homem, porque todos nós estávamos debaixo da ira de Deus, eram merecedores do inferno, e Deus providenciou o meio pelo qual nós pudéssemos nos achegar a Ele e sermos reconciliados com Ele. Esse é o caminho de Deus, irmão. Esse é o método de Deus em Cristo. Deus, para não punir você e a mim, que merecíamos ser punidos, Ele puniu o seu Filho. Quando você lê Romanos 8,3, Paulo pode dizer que Deus... Perdão, irmãos, me falhou aqui a mente, deixa eu ler o capítulo 8. Porque agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Me permita lembrar aos irmãos essa expressão, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, tem uma tradução que não consta essa expressão. Que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, ela não consta, mas o que está aqui é válido, irmãos. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porque o que era impossível à lei, visto no que estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu próprio Filho, em semelhança da carne pecaminosa, e com efeito pelo pecado, condenou Deus o pecado na carne. Onde foi que Deus condenou o pecado, irmãos? Ele condenou o nosso pecado na carne de seu Filho, quando Deus o moeu por nós.
Nós não temos que compreender essas coisas, que era impossível a lei no que estava enferma pela carne, porque a lei, irmãos, ela nunca foi capaz de salvar absolutamente ninguém. Porque pelas obras da lei ninguém pode ser salvo. E por que não? Porque ninguém tem condições de cumprir rigorosamente, plenamente as exigências da santa lei de um Deus 3 vezes santo. Porque pelas obras da lei ninguém será justificado. E Paulo escrevendo no capítulo 3 de Romanos, ele pode dizer: mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Ou seja, Deus agora dá testemunho que é um novo e vivo caminho pelo qual você pode passar e ser reconciliado por Ele. Esses são os caminhos de Deus. Muitas vezes nós não entendemos, mas não entendemos essas coisas porque elas são insondáveis. Quão insondáveis são os seus caminhos? O caminho da redenção, irmão, é um caminho insondável. Nossos irmãos compartilhou a ressurreição do Senhor nessa manhã. A gente não consegue entender porque foi que aquele que é imortal morreu por nós. Ou seja, por que aquele que era imortal passou a ser mortal? Nós não temos como compreender essas coisas. Pedro, pregando em Jerusalém, ele pôde dizer àqueles judeus incrédulos: ele, João, vós mataste o príncipe da vida, vós mataste o autor da vida. Quem pode descrever isso, irmãos? A criatura matando o seu próprio Criador. A criatura matou o seu próprio Deus, o Deus manifestado na carne. Quem pode descrever os caminhos de Deus? Vós mataste o santo e o justo. Pedro continua: e pediste que vos desse homicida. Ou seja, Pedro está dizendo: vocês trocou o autor da vida, o seu Deus, o príncipe da vida, por Barrabás. Quem pode entender os caminhos de Deus? Você pode dizer: mas não, se a palavra de Deus diz que Deus é amor, então por que foi que Deus não nos perdoou a todos nós? Bastava Deus dizer uma palavra que todos os nossos pecados estavam perdoados. Irmãos, uma palavra é suficiente para Deus criar os anjos, para Deus criar o homem, a sua imagem e a semelhança, para Deus criar todo o universo e todo o cosmos. Mas para perdoar você e a mim, uma palavra só não é necessária. Porque se fosse, você acharia que Deus enviaria seu filho para aquela cruz, para aquela morte terrível, vergonhosa e cruel? Absolutamente que não, irmãos. Porque sem derramamento de sangue, não há perdão de pecados. Essa é a sabedoria de Deus. Não tente entender essas coisas, porque está além da nossa capacidade. Nós somos completamente limitados. É lembrar o que Jó disse, o que Jó acabou de expressar: eis que eu ponho a minha mão na boca. Quando você se curva diante da sabedoria de Deus, irmãos, as nossas mentes falham, porque a nossa mente é limitada. A nossa mente é limitada pelo pecado, pela queda. Nós não temos como compreender. Mas graças a Deus que o Espírito Santo, através do apóstolo, no capítulo 2, versículo 16 de 1 Coríntios, ele pôde dizer que nós temos a mente de Cristo. Podemos pensar como Cristo, por quê, irmãos? Porque quando nossas mentes elas são iluminadas, para que possamos compreender, entender da maneira de Cristo. A mente de Cristo é quando você compreende as coisas do reino de Deus, de conformidade com a própria mente de Cristo, unidade, quando você não se desvia nem para a direita, nem para a esquerda, quando você não coloca os seus pensamentos, as suas ideias, quando eu não coloco o meu pensamento, as minhas ideias na obra da redenção. Então pensamos como Cristo, porque o caminho de Cristo ele é insondável. Aqui se nós estamos tentando penetrar aquilo que não podemos penetrar, irmãos. Podemos sondar aquilo que nós não podemos sondar com a nossa mente. É incompreensível. Está além da nossa possibilidade. Vamos prosseguir Romanos 11. Ó a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a vontade do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem compreendeu o intento do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem aconselhou Deus, irmãos, que Jesus, para resgatar o homem do seu estado de pecado e miséria, de reconciliar o homem com Deus, que Jesus deveria se encarnar, nascer como pobre e desvalido infante de uma manjedoura? Isso é tipo de coisa que alguém pode sugerir a Deus? Quem foi o conselheiro de Deus? Ninguém, irmãos. Nem mesmo o mais glorioso, extraordinário anjo sugeriu isso a Deus. Impossível. A obra da redenção ela surgiu na eternidade, no coração de Deus.
Porque Deus, sendo onisciente, irmãos, Ele vê todas as coisas. Para Deus, já disse nosso irmão Delso, não existe passado nem futuro. Para Deus só existe presente, porque Ele vê todas as coisas. E o escritor aos Hebreus, escrevendo a sua carta, ele diz que todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele que nós devemos prestar conta. Deus tem um conhecimento pleno e completo de todas as coisas. Porque Ele é a fonte de toda a ciência, de todo o conhecimento dEle mesmo. Mas você só pode ter conhecimento de Deus à medida que Deus se dá a revelar para você. Essa revelação é em seu Filho. E por isso que Jesus pôde dizer em Mateus capítulo 11, ninguém conhece o Pai, ninguém. As pessoas podem se gabar de que tem um pleno, completo e perfeito conhecimento de Deus. Jesus pôde dizer, ninguém conhece a Deus, a não ser aquele que o Filho quiser revelar. E Jesus não para aí. Ninguém conhece o Pai, senão o Filho. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. Não podemos conhecer a Deus, a Cristo, o Espírito Santo, se Ele não se revelar, porque é insondável os seus caminhos, irmãos. É inescrutável. Nossos ouvidos, irmãos, Ele é surdo para ouvir e entender aquilo que é de caráter infinito e eterno. As profundezas de Deus, ela é insondável. Só o Espírito Santo, que conhece todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus, é que é capaz de nos revelar Deus. É dessa maneira. Quem deu primeiro a Ele, você pode ler isso no capítulo 41, versículo 11 de Jó. Se algum irmão quiser ler, eu agradeço. Quem lhe deu primeiro a Ele para que seja recompensado? Por isso que a Bíblia diz que nós somos salvos único, exclusivamente pela graça de Deus. Nós não somos salvos pelas nossas obras, irmão. Nós não podemos oferecer nada em nós mesmos a Deus para que sejamos recompensados pela salvação. Porque a sua mais bela e gloriosa obra, que você possa ainda apresentar aos olhos do mundo, ainda assim, aos olhos de Deus, ela vem manchada pelo pecado. E Deus não pode receber nada de nós que não venha dEle. Absolutamente nada. Deus só recebe aquilo do seu povo, aquilo que vem dEle mesmo. Porque tudo aquilo que vem de Deus vem da divina pureza, vem do seu ser supremo, vem da sua santidade, porque Deus é santo. E Deus não aceita nada aquilo que não seja santo. Por isso é que tudo que nós oferecemos a Deus tem que vir dEle, para que assim, nele mesmo, Ele possa receber as nossas ações. Porque as nossas obras, disse Isaías, ela é como um trapo de imundície. Cheira muito mal aos olhos, aos narizes da santa essência. Então, irmão, nosso Davi pode dizer, o meu louvor virá de ti. Nosso louvor, nossa adoração, até as nossas próprias orações, irmãos, tem que vir dEle. Para que assim, possa como um cheiro suave chegar até as suas narinas. Mas isso é graças aos méritos do sacrifício de Cristo. Porque sem a obra da redenção, sem a obra da cruz, nós não temos como nos achegar até Deus. Porque Deus é quem é, Deus habita naquela luz a qual ninguém tem acesso, que é inacessível. Mas você só pode ter acesso a essa luz que é inacessível através do seu Filho que tornou inacessível, porque Ele pôde dizer, eu sou a luz do mundo. Quem me segue, de modo algum, andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ele próprio é a vida. A luz é a vida, irmãos. Assim como as trevas é a morte. Os caminhos de Deus, eles são inescrutáveis. São insondáveis. Nós não temos como sondar essas coisas. Está além da nossa capacidade, até porque nós não temos capacidade alguma. Qual é a capacidade que nós temos? Nenhuma. A palavra diz que nós somos pó. E Deus é excelso, elevado e muito sublime. Só podemos oferecer alguma coisa, irmão, sublime a Deus, quando nós estamos na sua sublimidade pura, santa e perfeita que é Cristo. É dessa maneira que Deus pode receber alguma coisa boa de nossa parte. Porque quando nós estamos revestidos das vestes, das perfeitas justiças de Cristo, então Deus olha para você e para mim, e Ele nos vê seu Filho em nós. Porque se Deus olhar para você e para mim, irmãos, é como está no livro de Apocalipse, está a ponto de nos vomitar da sua própria boca. Mas quando Deus olha para você e para mim, Ele vê Cristo. E aí sim Ele nos acolhe em seu próprio seio por causa dos méritos do seu Filho. A sabedoria de Deus é algo que está além da nossa compreensão. Até porque nós não temos sabedoria alguma, irmãos.
Absolutamente. Algum irmão achou, por favor, o livro de Jó, 41, versículo 11. Até a fé que você possui, irmão, a sua fé vem dele. Pode ler, irmão. Ele primeiro me deu a mim, para que eu olhe diante de eles, pois que está debaixo de todos os céus é meu. Obrigado, irmãos. Aqui o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, irmãos, ele foi até o Velho Testamento, iluminado pela visão celestial, e ele pôde descrever o que está em Isaías, capítulo 40, versículo 13 e 14. E aqui, nós acabamos de ler em Romanos, quem deu primeiro a ele para que seja recompensado? Jó 41, 11. Porque tudo que está debaixo dos céus é meu. Nós não temos nada para oferecer ao Senhor. Absolutamente nada. Nós só temos aquilo que Deus nos oferece em seu Filho, o que já é o nosso tudo. Isso é a nossa glória. Então, irmãos, eu pensei em ler Coríntios capítulo 1, mas o tempo já avança. São 11h29. Então, nós somos incapazes, irmãos, completamente incapazes de nos achegar diante da majestade desse Deus Santo. Só nos achegamos por causa das profundezas insondáveis da sua própria sabedoria. Porque foi o próprio Deus que providenciou um caminho, um meio de salvação, de nos resgatar das trevas para a sua maravilhosa luz. Porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Foi Deus que deu o seu Filho, irmãos. Para que todo aquele que nele crê, sem obra, sem mérito, sem merecimento algum, possa ser perdoado, possa ser livre dos seus pecados, possa ser reconciliado com Deus e desfrutar da glória eterna. Esse é o caminho de Deus. Para que você pudesse chegar até Deus, irmão, seu filho teve que morrer. Isso é a profundeza insondável da sabedoria de Deus. É insondáveis os caminhos pelo qual Deus nos levou de volta a Ele mesmo. Só Deus, irmãos, poderia ter feito por nós o que fez. Ninguém mais poderia ter feito. Ó a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos. Quão inescrutáveis são os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem deu primeiro a Ele para que seja recompensado? Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Tudo aquilo que nós usufruímos na vida cristã, como servos e filhos de Deus, usufruímos porque Deus nos concedeu essa graça de usufruirmos em seu Filho. Porque dele, por Ele. Tudo que você desfruta na vida cristã é dele. Tudo que você desfruta na vida cristã vem dele. E tudo que você continuar desfrutando na vida cristã tem que vir dele e voltar para ele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Aí o apóstolo diz, glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Falta linguagem, irmãos, para qualquer um de nós expressar as insondáveis riquezas de uma sabedoria infinita. É uma fonte inesgotável de deleite, de prazer, de bondade, de compaixão. Não tente entender Deus com a sua mente, porque você não vai compreender. Porque Deus é o que é. Por isso que Paulo disse que nós temos a mente de Cristo para que possamos pensar nas coisas de Deus igual Cristo pensa. Porque os nossos pensamentos, eles são poluídos por causa do pecado. O que temos nós para oferecer a Deus? Jesus disse a Nicodemos, o que é carne, a carne não tem nada para oferecer a Deus. Ela é uma abominação aos olhos de Deus. Mas quando nós temos a mente de Cristo, possamos pensar e agir espiritualmente, da maneira que Cristo agiria. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te damos graça, por tão graça recebida, através de seu Filho amado Jesus Cristo. Obrigado porque nós nos alimentamos do Senhor, anunciamos a morte do Senhor, até que o Senhor venha. Somos gratos a Ti pelo privilégio de, nessa manhã, juntos, Senhor, podermos glorificar o Senhor pela obra de tão grande salvação. Que o Senhor continue glorificando o Teu nome na vida dos Teus filhos. Nos conceda uma semana abençoada, de comunhão com o Senhor, com a Sua palavra, e que o Senhor continue fortalecendo o nosso homem interior, que o Senhor continue nos guiando a toda a verdade, e que possamos cada vez mais sermos cheios de Cristo, e que Cristo possa estar transbordando, Senhor, em todo o nosso ser, e que possamos pensar espiritualmente, viver de modo digno do Evangelho, pelo qual o Senhor nos salvou e chamou, com a santíssima vocação, não segundo as nossas obras de justiça que tivéssemos feito, mas segundo a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. A Ti todo louvor, toda honra e toda glória. Amém. Que o Senhor te abençoe, irmãos.